Fala para quem está ao teu lado, diga assim: existe uma unção na nossa igreja. Diga: hoje é só a terceira terça. Não chegamos nem na metade ainda. Diga assim: eu quero te fazer um pedido. Traga alguém, próxima terça, é até o encerramento da conferência. Não precisa de inscrição. Traga alguém, para que o pastor possa abençoar a vida dessa pessoa. Para que Deus possa abençoar a vida dessa pessoa. E ela ter a vida mudada. Amém? Amém, meus amores? Eu quero compartilhar uma palavra com você. Eu quero te dar a terceira chave. Diga: foco. Mais uma vez. Terceira vez. Fale isso para duas pessoas. Qual foi a primeira chave que eu te dei, meu amor? Mais uma vez. Segunda chave que eu te dei, terça passada. Fé. E agora eu vou te dar a terceira chave. Qual a terceira chave? Só que eu quero falar de foco em uma única área. Porque a palavra foco ela é muito abrangente. E a chave que eu quero te dar não é especificamente o foco em toda a sua abrangência. A palavra que eu quero te dar é foco na mudança. Diga: foco na mudança. Mais uma vez. Pela terceira vez. Filipenses 3,13, por favor. Filipenses, capítulo de número 3, versículo 13. Abra sua Bíblia. Dia de terça nós não temos no telão, porque, como seu pastor, eu quero que você manuseie também a palavra de Deus no templo. No domingo ninguém manuseia, porque sempre está no telão. Mas na terça eu quero que você faça isso. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Se você puder olhar para o lado, dá uma olhadinha para o lado. Se tiver alguém sem a Bíblia, diga ele: vem para cá pertinho de mim, eu quero que você leia a Bíblia. Tá? Todo mundo lendo a Bíblia. Podemos ler, meus amores? Filipenses 3,13. Quem achou, diga glória a Deus. Diga: eu te amo, Jesus. Diz assim o texto sagrado: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, meus amores? Abra suas mãos, feche seus olhos, diga assim: Deus, muda a minha vida através dessa palavra. Usa o meu pastor para falar comigo. Amém? Meus amores, o apóstolo Paulo, que é o escritor dessa carta, fica comigo, por favor. Principalmente você que está mais para trás. Às vezes está muito atrás, desconcentra. Então, faça o máximo para ficar concentrado. O apóstolo Paulo, que é o escritor dessa carta, à igreja na cidade de Filipos. Diga: Filipos. Hoje, Filipos é uma cidade no continente europeu. Ela fica situada na Grécia. Cadê os casais? Cadê os casais dessa igreja? Em o nome de Jesus, eu profetizo um tempo de descanso para você nas praias da Grécia. Receba isso em o nome de Jesus. Eu não estou lançando simplesmente uma palavra de ânimo ou para você se alegrar na carne, para fazer você ter emoções. Eu profetizo isso do meu espírito para o teu espírito em nome de Jesus. E nesse texto, Paulo, ele diz assim: prossigo para o alvo. Repita: prossigo para o alvo.
Paulo, ele está dizendo que ele tem um alvo. Você consegue enxergar isso? E que, como apóstolo de Jesus Cristo, ele não vai perder o foco daquilo pelo qual ele foi chamado para fazer. Diga, fazer o que, pastor? Ser um apóstolo de Cristo para os gentios. Mesmo com dificuldades, com açoites e prisões, Paulo está dizendo que não vai perder o foco daquilo pelo qual ele foi chamado. Agora, algo me chama a atenção, por favor, mantenha a Bíblia aberta. No versículo 13. Está aberta a Bíblia? Diga assim, está, pastor? Por favor, olha só o que Paulo diz no versículo 13. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Paulo, ele está dizendo e nos ensinando para que você possa alcançar os seus objetivos, o propósito da sua vida. Você precisa, em alguns momentos, deixar algumas coisas para trás. Fica comigo. Diga assim: em alguns momentos, para que eu possa alcançar o meu objetivo, eu preciso abandonar velhos hábitos. Eu preciso deixar práticas, atitudes que me atrapalham. Fica comigo, não conversa lá atrás. Diga, eu preciso, por favor, não conversa. Diga, eu preciso deixar hábitos que atrasam a minha vida. Fala para quem está ao teu lado, diga assim, por favor, não conversa comigo. O pastor está pregando. Então olha para cá, olha para mim. Paulo está dando para você e para mim uma das receitas do sucesso dele. Paulo agora é um apóstolo de Jesus. E é o maior autor e escritor do Novo Testamento. A sua vida como apóstolo, ou seja, ministerialmente falando, foi uma vida de êxito. Então Paulo está nos dando a receita do seu êxito, do seu sucesso. Qual é? Que além dele ser uma pessoa focada, determinada, ele entendia que nesse processo de alcançar, de caminhar para o seu objetivo, existiam coisas que o atrapalhava, que o impedia, que o atrasava, que ele tinha que abandonar. Por isso que quando eu entreguei para você aquele papel, no primeiro dia da campanha, eu pedi para você colocar 3 hábitos que você tem que abandonar. E aí, naquela primeira terça-feira, eu falei de executar. Falei de quê? Não fica no celular, não dá para se concentrar na minha pregação e olhar no celular ao mesmo tempo. Vem para cá comigo. E esse executar, ele cabe sim para você o colocar em prática, principalmente naquilo que você tem que abandonar, em hábitos que você tem que deixar. Então Paulo está dizendo, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu avanço. Ou seja, aquilo que não soma, aquilo que não agrega, aquilo que não é bom para mim, eu deixo para trás. E quando eu faço isso, essa minha atitude me faz dar passos largos e rápidos
para o meu propósito, para o meu objetivo. Quem está entendendo, diga se eu estou entendendo, pastor, a mensagem. Agora, vem comigo para Oséias 4:6. Por favor, abra em Oséias capítulo 4, versículo 6. Diga assim: eu preciso urgentemente deixar para trás hábitos que me atrasam. Quem precisa deixar alguns hábitos que estão atrasando o propósito de Deus na tua vida? Diga: é hoje que eu vou receber essa chave e ela vai virar na minha vida. Quem achou Oséias 4:6, diga: achei, meu pastor. Olha de novo para a direita e para a esquerda. Se tem alguém sem Bíblia, chama ele para ler com você, por favor. Esse texto é bastante conhecido de todos nós. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Se a sua Bíblia é eletrônica, coloque aí na versão internacional. Meu povo foi destruído por falta de quê, meus amores? De conhecimento. Mas continua o texto. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, uma vez que fizeram o quê? Guarda isso. Rejeitaram o conhecimento. Eu também os rejeitei como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus. Uma vez que vocês o quê, meus amores? Ignoraram a lei de Deus. Eu também ignorarei os seus filhos. Olha para cá, por favor. Eu quero encerrar essa mensagem para orar por você, te levando a entender sobre aprendizado. Diga: aprendizado. Mais uma vez. Terceira vez. Aprendizado é sinônimo de mudança. Aprender é igual a mudar. Diga: aprender é igual a mudar. Segunda vez. Terceira vez. Eu quero que você fale com alegria, com veemência. Vai. Aprender é igual a mudar. Mais uma vez. Vai. Seja extravagante. Aprender é igual a mudar. Olha para quem está ao teu lado. Diga assim: dê licença. Vira para essa pessoa e bote as duas mãos no ombro da pessoa que está do seu lado. Dá uma chacoalhada nela e diz assim: aprender é igual a mudar. Fala 3 vezes e chacoalha ela. Fala 3, chacoalha. Para ela nunca esquecer isso. Diga: aprender é igual a mudar. Eu vi aqui dezenas de pessoas que não fizeram isso. Então, diga assim: por favor, se eu não fizer, é rebeldia. E a Bíblia diz que rebeldia é igual pecado de feitiçaria. Ou seja, o rebelde, no fundo, está atraindo demônio para a vida dele. Então assim, dá licença. Meu pastor está pedindo para fazer isso, porque é importante. Diga: talvez você não entenda, nem eu esteja entendendo, mas em algum momento eu vou entender porque ele pediu para fazer isso. Então me dê o seu ombro direito, me dê o seu ombro esquerdo. Chacoalha ele agora, vai. Diga assim: aprender é igual a mudar. Aprender é igual a mudar. Aprender é igual a mudar. Porque eu estou te ensinando, fica comigo agora. Porque eu estou te ensinando que aprender é igual a mudar. Porque sempre que realmente deixa eu falar assim, que realmente aprendemos, nós mudamos. O que é que acontece quando realmente se aprende? Esse texto está escrito que o povo foi destruído porque lhe faltou o quê, meus amores? Mais uma vez. Agora, entenda, quando você lê todo o texto, porque os cristãos só conhecem essa parte, o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Aí parece que eles não se interessam de ler o texto e ficam só sabendo o que as pessoas dizem ou leem. E nunca se interessam de ir lá e ver o que realmente está escrito.
esse conhecimento não é no sentido de não ter recebido a instrução, de não ter recebido o ensinamento, mas sim no sentido de não praticar o que foi ensinado. Por isso que Deus falou através do profeta Oséias, ele fala: uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento. Ou seja, eles ouviram a instrução e depois de ouvir decidiram: não nos interessa. É como mais ou menos organizarmos toda a conferência que vai começar domingo. Aí você diz assim: eu não quero vir. Não me interessa o que o pastor está fazendo para mim. Mas, deleta. Soltei já. Mas a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, né? Não soltei já. Escuta. Então, esse conhecimento não é no sentido de nunca saber ou nunca ter um entendimento sobre algo. É de uma vez que eu tenho um entendimento do que eu tenho que executar, do que eu tenho que fazer, mesmo assim eu não executo. Mesmo assim eu não faço. Diga, é no sentido de não praticar. Então diga, aprender é igual a mudar. Escute, quando a nossa vida permanece a mesma, é porque nós não aprendemos nada. Você está captando a mensagem? Quando em uma determinada área a minha vida permanece a mesma, deixa eu fechar mais o cerco, porque aí alguém pode pensar assim: não, minha vida tem mudado. Não é para mim essa palavra. Não, fica comigo, fica comigo. Você está ouvindo? Eu falei desde a primeira terça que as chaves que eu vou dar seriam mensagens. Eu vou mais pregar do que orar nessa campanha. Amém? Então escuta, entende isso. Entende isso. Quando em uma determinada área da tua vida tudo permanece o mesmo, é porque naquela área você ainda não aprendeu nada. Existem algumas explicações para que pessoas que adquiriram algum conhecimento, mas não conseguiram mudar. Existem explicações para isso. Eu poderia falar algumas delas, mas eu quero me deter somente no assunto de que elas não aprenderam. Então, algumas pessoas não mudaram porque elas não melhora. Porque elas não? Porque elas não? E por que eu digo isso? Porque quando nós aprendemos, nós mudamos. Eu estou focado só nesse assunto. Por quê? Porque existem pessoas que leem livros para poder alcançar o seu sonho. Assistem vídeos a respeito de como alcançar o seu sonho. E elas até entendem o que estão estudando, o que estão lendo, o que estão assistindo. Se você pedir a essas pessoas para que elas falem, para que elas dêem algum discurso, alguma aula para você a respeito do assunto, elas vão saber fazer isso. Todavia, o que eu estou pregando para você aqui nessa noite é que entender ou aprender é igual a? Não, aprender é igual a? Fala para quem está ao teu lado. Entender não é o mesmo que aprender. Diga, entender. Fala para ele, não é o mesmo que aprender.
Agora, por que acontece de muitas pessoas falarem muito bem sobre um assunto, mas essas mesmas pessoas têm dificuldade de praticar esse assunto? Porque elas entenderam sobre o assunto, mas não aprenderam. Porque aprender é igual a? Aprender é igual a? Meus amores, essa é uma das principais explicações. Porque as pessoas mergulham no aprendizado, mas não alcançam as suas metas. Elas só entenderam. Elas só o quê? Mais uma vez? Elas só entenderam. Elas não aprenderam. Pois aprender é mudar. Não foi um aprendizado, e sim mais uma informação de um bom livro. Não foi um aprendizado, e sim mais um bom vídeo que ela assistiu. Não foi um aprendizado, e sim mais um bom curso que ela fez. Mais um diploma, mais um certificado. Eu e a pastora voltamos a estudar. Estamos fazendo mais uma faculdade. As minhas aulas vão começar só agora em março, da pastora começar essa semana. E nós estávamos no campus da faculdade para aquela aula inaugural. E eu não ouvi isso. Eu tinha ido ao banheiro. E aí quando eu cheguei, a pastora falou assim: meu amor, não é em forma de crítica, mas de aprendizado. Eu: o que foi, minha filha? As pessoas não mudam. Eu: o que foi? Você encontrou alguém aqui? Você conhece? Não. Eu estava aqui sentada te esperando, e tinha um casal conversando. E eu reparei que quando nós chegamos, eles já estavam conversando. Você foi ao banheiro, eles continuaram conversando. Quando você estava voltando, o homem olhou para a mulher e disse assim: ah, eu tenho que ir. Eu estou tendo aula. Tempos conversando. E o que é que estava acontecendo? Talvez ele foi assim na escola e continua sendo assim na faculdade, no seu curso superior. Não sei se ele estava fazendo um bacharelado, um pós, um mestrado, mas, de fato, ele era assim. Então, às vezes, nós só recebemos um certificado de uma boa instituição educacional, mas não aprendemos nada. Porque aprender é igual? Eu tenho visto pessoas que passam por um tipo de problema em uma determinada área da sua vida, e aí quando elas estão nessa situação tão delicada, elas procuram ajuda. E elas vão colocando em prática as direções que aquele mentor está dando para ela. Todavia, quando elas começam, deixa eu usar essa expressão, a respirar, a melhorar um pouco a situação, elas voltam a fazer tudo de errado que vinham fazendo antes. Ou, como aprender igual a mudar, elas param as mudanças. Elas o quê? Não, melhor, elas o quê? E aí o restante da história você já sabe. Eu fico me lamentando em ver pessoas que não dão sequência às mudanças essenciais para a sua vida. Meus amores, nós estamos em 7 dias de campanha. Eu me lamento de pessoas que vieram para a primeira, vieram para a segunda, mas não vieram hoje. Elas não dão sequência em mudanças essenciais para a sua vida. Eu me lamento, eu fico me lamentando e orando a Deus por pessoas que pegaram aquele papel, mas não escreveram nada ainda. Eu me lamento, fico orando por pessoas que pegaram aquele papel e escreveram os 3 hábitos que elas têm que mudar, mas ainda não começaram o processo de mudança. E já estou orando e me lamentando por pessoas que vão começar o processo de mudança, mas depois vão parar.
Fala para quem está ao teu lado, diga assim: por que eu posso estar falando isso? Porque o ser humano, muitas vezes é assim. Diga assim: eu tenho que liderar a minha vida e não reagir com a minha vida. Você tem que fazer o quê, meu amor? Melhora. Você tem que fazer o quê? Terceira vez. Você tem que parar de reagir. Deixa eu te mostrar. No dia a dia, o que significa essa frase? Eu tenho que parar de reagir com a minha vida e sim liderá-la. Um exemplo normal para todo mundo. É uma área que todo mundo briga com ela, luta com ela. Vamos supor que alguém passou muito mal, e essa pessoa passou muito mal, está enferma, por conta do excesso de peso e da sua má alimentação. Acho que você conhece alguém, ou já aconteceu com você. Já aconteceu comigo. Passei mal por conta do excesso de peso e má alimentação. E aí isso vem como um susto, sim ou não? E aí por conta do susto, você procura o quê? Ajuda. E aí, o que é que se faz? Mudança de hábito. Começa a dieta, às vezes acompanhada de um exercício. Perdão, meus filhos. Obrigado, recebo. Começa a dieta, às vezes acompanhada de um exercício físico. Mas aí, passam-se semanas, meses. As mudanças param. Afinal, os sintomas passaram. O susto, esqueci, passou. Já não é mais tão forte o sentimento. Então, eu estou te dando um exemplo. E esse exemplo mostra, literalmente, como as pessoas não lideram a sua vida. Elas reagem. Elas o quê? Reagem. Fica comigo. Fica comigo. Essa aqui vai agora entregar a chave na tua mão. Isso mostra que você não está aprendendo nessa área. Porque aprender é igual a... Fica comigo. A chave vai virar agora. Isso mostra que você não aprendeu nada ainda nessa área. Por mais que você tenha passado por um grande susto, você não aprendeu nada ainda. Virou a chave? Sim ou não? Eu falei que a chave ia virar em todas as 7 textas com palavras e não com orações. Eu espero que a chave tenha virado hoje. A chave do foco na mudança. Diga: foco na mudança. Então vamos lá. Se eu pedir você para falar sobre exercício, dieta, boa alimentação, vocês sabem falar sobre isso? Sim ou não? Alguma coisa você sabe, sim ou não? Eu acho que todos nós sabemos falar alguma coisa sobre isso. Ou se não, a maioria sabe falar muito bem e dar um show de aula. Não comer carboidrato e tirar o arroz e pá. E se o problema é açúcar, até a tapioca faz mal, tem que ser pelo menos a tapioca com chia, porque a tapioca dispara a glicemia, e aí é o mesmo problema de você comer um pão. Isso dá show. Então, você informa muito bem sobre esse assunto. Por que você informa muito bem sobre esse assunto? Porque você entendeu. O que é que eu disse? Não, de novo. Terceira vez. Porque você entendeu muito bem sobre esse assunto.
Só que entender não é o mesmo que aprender. Diga uau. Diga entender. Mais uma vez, entender não é o mesmo que aprender. Porque quem aprende, muda. Você pode aplaudir a Jesus? E aí, cara, eu estou te dando um exemplo de dieta, de alimentação. Eu quero dizer para você que é um exemplo que eu estou dando porque vale e fala com todo mundo. É uma área que a gente briga constantemente com a nossa vida. Até para os magros falsos. Cara, eu fui no meu médico, né? Beijo, doutor Daniel Borges, padrão DB. Eu fui no meu médico. E aí, por 10 segundos, eu me senti a Coca-Cola, mas depois murchou tudo. Eu me enchi todo, depois ele tacou a agulha e secou a minha bola. Ele falou assim: ô pastor, eu me apresentei para ele como pastor, né? Falou: ô pastor, falou para o senhor, o negócio não está tão ruim não. Eu, opa, eu por quê? Ele disse: não, porque essa mesma semana veio um paciente aqui com 70 quilos. 1,78 m com 70 quilos. Só que o índice de gordura dele no corpo era maior que o seu. Aí ele falou: ele é o famoso falso magro. Então por isso que eu estou dizendo para você que esse assunto de alimento, eu dei esse exemplo e dá qualquer outro. É um assunto que fala com todo mundo. Mas por que eu dei? Para você entender que entender não é o mesmo que aprender. Porque o que demonstra que eu aprendi é quando eu mudo. Então, isso vale para qualquer área da tua vida. Vida de oração. Eu entendo que eu tenho que orar. E aí? Vida financeira. Eu entendo que não tenho que gastar mais do que eu ganho. E aí? Dízimo, oferta e primícia. Eu entendo que eu tenho que dizimar, primícia, oferta. E aí? Casamento. Eu entendo que eu tenho que derramar amor para o meu cônjuge. E aí? Vida profissional, eu entendo que eu tenho que me esforçar, tenho que ser o melhor, porque o mercado é competitivo. E aí? Célula, vida ministerial, salvação. Sabe, o que Deus pede para eu falar, para eu encerrar, meu tempo estourou. E estourou faz tempo. É que até mudamos. Mas mudamos durante um tempo. E se essa mudança foi durante um tempo, também não foi aprendizado. Mudamos por algo ruim que aconteceu. E aí depois que vemos que melhoramos um pouco, recuamos e deixamos as mudanças. Por isso que Paulo disse, deixando para... E aí eu volto para o texto base. Ele não levava com ele. Ele o quê? Deixava para... Mais uma vez, deixava para... Então eu quero orar com você agora. Fica de pé, por favor. Não saia, não converse. Eu quero te dar direções. Eu quero que você ore. E nós vamos orar em cima daquilo que te impede de alcançar os teus sonhos. Você vai orar e pedir a Deus para você abandonar, deixar. O que é que está te impedindo de alcançar sonhos, projetos, realizar coisas, melhorar de vida?
em cada área. Nós vamos orar para nós mudarmos hoje. Quem está entendendo, diga eu estou. E aí deixarmos para trás o que nos faz perder o foco. Fazemos o quê? O que nos faz perder? Escuta, cara. Se você colocar em prática essas 7 chaves que eu vou te dar nessa campanha, te prepara para viver 10 anos em um. Paulinho, Vanessa, foi bom não ter dado certo o testemunho terça passada. Não, foi bom vocês terem adoecido, né? Não ter dado certo o testemunho, pelo amor de Deus. Quero doença para ninguém. Mas porque veio a calhar para a mensagem. Em 4, 5 meses, o fundo de reserva dá, se vocês quiserem parar 1 ano de trabalhar, vocês têm dinheiro para viver e viver bem. Agora por quê? Porque um dia decidiram mudar. Receberam o conhecimento e mudaram. Se receberam o conhecimento e mudaram, isso é igual ao quê? Aprendizado. Cinco, 6 meses. A vida deu um up. Isso é um testemunho para você ouvir e entender que Deus quer fazer 10 anos em um. Porque se Ele muda a vida desse casal, dessa família, em 5 meses. Porque eles não só falaram desse curso online. Falaram que em 6 meses, o que eles já estão ganhando é muito mais do que o que eles poderiam ganhar os dois juntos. É 10 anos em um, essa é a promessa. Diga, essa é a promessa. Agora diga assim, eu entendo que não basta ter a promessa. Eu tenho que colocar em prática os princípios. E diga assim, Senhor, eu quero orar agora. E eu quero orar pedindo para o Senhor me ajudar a colocar para trás, rejeitar, arrancar da minha vida tudo que eu faço que está atrapalhando, que está tirando o meu foco, em nome de Jesus.